Passaram bem, né? De sábado até aqui, vários irmãos, ou de domingo, outros que nos vimos. Vamos orar, pedir para o Figueira orar por nós, para darmos continuidade nesse estudo de edificação. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Que o Senhor continue se revelando a nós, né, com toda a sua graça. E vamos dar continuidade, então, nessa sequência de estudos, e agora especificamente na edificação. O que nós vamos tratar agora, o ponto que nós vamos entrar e ver todos os detalhes, né, para que seja reforçado tudo aquilo que já é de ensino da palavra, do Evangelho, do Reino que temos recebido há tempo, e também para que toda essa verdade realmente transborde das nossas vidas. Eu quero reenfatizar isso, eu creio que vou falar isso até o último dia, enquanto o Senhor permitir. A função pela qual o Senhor nos permite conhecê-lo não é apenas para ficar conosco mesmo. Porque a planta que está ligada à videira não dá fruto, o agricultor corta. Então nós temos que ter firme essa convicção de que aquilo que estamos recebendo é porque o Senhor vai usar para alcançar mais alguém. E eu quero sugerir para que os irmãos se levantem em oração, né, com todos esses temas que nós estamos tratando aqui agora na edificação, para que o Espírito Santo conduza nossas vidas, alcançando aqueles que têm necessidades de conhecer a palavra de Deus, o amor de Deus, a manifestação da graça, do perdão e da misericórdia. Então, dando prosseguimento na edificação, nós vamos falar no tema de hoje a respeito do matrimônio que é indissolúvel. O matrimônio, né? Aquilo que está no coração de Deus e Ele então repartiu com os homens, gerando o casamento, fundamentando o casamento, para que a partir daí houvesse uma expressão clara e absoluta do propósito de Deus e da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual a figura que nós temos? O relacionamento. Grande é esse mistério. Quando se fala do homem com a mulher, no casamento, mas ele se refere também a Cristo e à igreja. E nós estamos nesse contexto, então, de unidade e de glória ao Senhor. Nós estamos no nível aqui hoje de família, de unidade, de corpo de Cristo. Nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. E Ele um dia virá nos buscar para assim vivermos eternamente nesta unidade santa, eterna, gloriosa. Essa é a nossa condição, é por isso que estamos estudando, buscando mais do Senhor. Mas nós precisamos viver o reino hoje. E a expressão de que o Senhor usa aqui na terra a respeito dessa unidade familiar é o casamento. É por isso, irmãos, que nós estamos vendo, e eu quero reforçar isso, o quanto o casamento tem sido atacado. O padrão de Deus a respeito do casamento tem sido atacado, deturpado, diluído. Muitas vezes, não de uma forma tão direta, não de uma forma tão abrupta, mas vem devagarzinho, mudando uma coisinha, aceitando mais um detalhezinho ali no casamento. Agora os tempos mudaram, então nós temos que abranger um pouco mais, aceitar. Aí às vezes vai aparecendo até que o casamento não é tão indissolúvel assim. Parece até que pode colocar algumas coisinhas no casamento e se misturar. E não é isso que acontece. A verdade da palavra é uma só. O casamento, o matrimônio é indissolúvel. Então, entendendo essa condição do homem e da mulher diante de Deus, dentro do casamento, nós vamos entendendo mais ainda essa condição de Deus, de Jesus com a igreja. Amém? Então, o primeiro texto
Mateus 19, a partir do versículo 5 e 6. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Uma palavra bem objetiva, clara, não tem nem como ficarmos muito tempo aqui. O que significa o que Deus ajuntou, não separe o homem? Significa que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não tem por que nós dialogarmos muito a respeito, mas deixará pai e mãe, vai se unir com a sua mulher, mas não vão se tornar assim uma só carne. Agora eles vão se tornar uma família onde o homem tem as suas necessidades, a mulher tem, e eles vão escolhendo assim conforme, o tempo vai passando. Não existe isso. Deixará o homem pai e mãe, vai se unir com a sua mulher, os dois vão ser uma só carne. Uma só atitude, um só pensamento, uma só disposição, uma só carne. Não tem uma variação. Não são mais dois, mas são um. Em 1 Coríntios, também no capítulo 7, diz que a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. É fato que esse texto está falando a respeito da mulher, uma direção para a mulher, mas é entendido que também o homem tem sobre ele a mesma condição. Se o homem se tornou um com a sua esposa quando se casaram, então qual a única forma de se quebrar essa aliança, esse elo que foi formado? A morte. E ainda tem acho que podia tirar um pouco do agudo e abaixar um pouquinho. E ainda tem uma condição muito peculiar, E é bom observarmos isso. Se voltar a casar, tem que casar onde? No Senhor. Porque, de repente, depois de tanto tempo, ou passou-se anos, num relacionamento conjugal, tudo certinho, diante de Deus, e anos, de repente, o cônjuge veio a falecer. E aí, poxa vida, já não consigo mais ver sozinho, e Deus traz uma outra pessoa. Qual o objetivo dessa nova união, desse novo pacto? É para o Senhor. Então temos que tomar cuidado, porque de repente fala, mas é porque está muito carente, eu não sei mais ver sozinho. Tudo isso envolve, nós somos sentimento também. Mas antes de todo sentimento, nós temos que obedecer. Então, se o Senhor traz um novo relacionamento depois que um dos cônjuges faleceram, é com um único objetivo, igual ao primeiro. Deve ser para o Senhor e no Senhor. Amém? Também, alguns pontos. Homem e mulher se tornam um permanentemente durante toda a vida. A partir do momento que deu esse passo, como nós estudamos no encontro anterior, falamos a respeito do que constitui o casamento, os 3 passos. As pessoas voluntariamente, elas fazem um pacto mútuo, voluntariamente elas confessam isso diante das testemunhas, diante de uma autoridade, e voluntariamente elas consumam o casamento com ato sexual. Então, o que acontece aí? Está consumado o casamento. E isso vai durar quanto tempo? Enquanto o vigor da juventude estiver no ápice, e aí os dois podem trocar todo esse vigor e alegria e disposição. E quando ficar velhinho? Então é durante toda a vida, é permanente essa união, não tem como nem diminuir. Foi Deus quem uniu o casal. Não foi a vontade própria, não foi a circunstância, não foi um objetivo comum dos dois. Nada disso é a base do matrimônio, a base do matrimônio, do casamento, em que une o casal é Deus. Foi Deus quem uniu o casal. Gosto muito dessa expressão de que fala que é Deus quem uniu o casal, porque
Várias vezes eu falo assim para minha esposa, que, olha, Leia, esse é o pacote completo. E Deus já sabia que você ia suportar, por isso que Ele me deu para você. Como eu também vou suportar. Não sei ainda o que acontecerá daqui para frente, mas sei que foi Deus quem deu. É diferente daquela situação que nós ouvimos por aí. Agora acabou, esfriou o amor, a confiança, a perseverança, a atração, acabou, esfriou. Isso é tudo conversa jogada fora. Nós estamos aqui para defender o relacionamento, a unidade, a aliança que nós fizemos com o cônjuge diante de Deus, no qual ele é a testemunha. Então, quem foi que uniu o casal? Quem estava presente ali? Qual era a maior autoridade presente quando um ao outro disse sim? Deus. Para isso não precisa estar dentro de um templo, não precisa estar diante de pastores, não precisa, como nós já estudamos anteriormente. Precisa daqueles 3 passos apenas, e os 2 voluntariamente estão unidos diante de Deus. Deus é a testemunha. Essa união é indissolúvel. O casal está ligado pelo casamento enquanto o cônjuge vive. Com todas as alegrias, com todas as dificuldades, com todas as situações adversas da vida, porque também isso cabe muito bem no casamento. Vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu e vem vindo buscar sua noiva. Jesus não desistiu do casamento. Ele está preparando a sua noiva e vai vir porque Ele quer ter esse casamento concluído. Então nós também, que temos o cônjuge, temos que ter este olhar. É indissolúvel. O casal está ligado pelo casamento, por essa decisão particular, enquanto o cônjuge vive. Lembro de uma vez, numa pregação, onde a pessoa perguntou para o irmão: eu não aguento mais, eu não aguento mais, não aguento mais. Eu quero me separar, não tem jeito de eu separar. Eu falo: olha, realmente não tem jeito, é só a morte que separa. Ah, então é pecado eu orar para o cônjuge morrer? É pecado ou não é, irmão? Se só a morte, Deus já deixou claro, é só a morte separa. Vamos orar para o cônjuge morrer? Não, eu não aguento mais, não aguento mais. Um tem que morrer. Então, vem cá, eu vou orar e Deus já te mata e você já libera. Porque, então está sobrecarregado? Então você fica livre. Não, mas eu quero viver para aproveitar, eu quero matar o outro. eu quero me safar do peso, da cobrança, ou muitas vezes, ou podemos até meio que passar uma régua, ou todas as vezes a pessoa quer se safar da responsabilidade. Porque uma vez que nós demos o passo e Deus é a testemunha do nosso casamento, quem é responsável? Um cônjuge é responsável pelo outro e Deus está abençoando esta unidade. Se os 2 se portarem de acordo com a palavra de Deus, então Deus assim vai fluir através desse compromisso e vai abençoar o casal e vai fazer com que todas as circunstâncias sejam vencidas. O casal não vai ficar à beira do caminho. Mas se os 2 não entenderem assim, ou uma parte, um cônjuge, não desempenhar o seu papel como é devido, isso traz sobrecarga, traz sofrimento, isso traz uma condição desfavorável para aquilo que nós estamos chamando de matrimônio. Porque Deus quer unidade. Ele não quer que pese mais para um, nem para o outro. Ele quer que os 2 entendam o propósito do casamento, do matrimônio. Então, nenhum homem também pode desfazer este vínculo diante de Deus, mesmo com permissão da lei civil diante dos homens. Não existe. Não existe. Pode pegar texto, pode pegar contexto, pode fazer o que for. O mesmo Deus que falou, deixa lá no começo, vai deixar pai e mãe, vai se tornar os 2 uma só carne, esse mesmo Deus que determinou isso, não colocou nenhum outro texto dizendo, agora vocês vão lá, fazem isso, 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 e vocês não serão mais uma só carne. Aí vocês estão desvinculando de novo. Não existe esse texto. E aí vai entrando essa salada que está por aí. É um
quer unidade com o outro, que arrumou o outro, que o outro cônjuge já arrumou o segundo, já não deu certo também, o terceiro e o quarto. E assim o mundo está indo de mal a pior. Porque como Deus vai abençoar se não tiver obediência? Como Deus vai estender as suas mãos de cuidado se na realidade a ovelha não está no seu aprisco? Deus não vai pegar, o cajado ou o bordão dele, vai atrás da ovelha e vai pegar a qualquer custo, e não importa aquilo que você entenda, ou que você queira, ou que você faça, você será abençoado. Não é assim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o nosso Deus está aqui pronto para abraçar os seus filhos, para resgatar. O único detalhe é que os filhos, as ovelhas, precisam ir até o Pai e se submeter ao Pai. Amém, queridos? Não é difícil, né? Eu não sei como que o mundo consegue complicar tanto. É isso que é a minha preocupação. Porque está tão claro há quanto tempo nós temos aqui acesso à palavra de Deus e o mundo consegue, deturpar tudo. Aliás, Satanás ele veio para isso. Ele veio para deturpar. Ele é o usurpador. Então, aquilo que é verdade, ele tenta macular e não desiste disso. Nós temos essa viva esperança em nós e sabemos qual é a realidade. Ainda no matrimônio que é insolúvel, vamos falar um pouquinho a respeito do divórcio e o novo casamento. Assunto bem atual, né, irmãos? Em pouco tempo atrás, falava-se a respeito, alguns anos, não vou falar nem pouco, quanto mais passa, mas alguns anos atrás, quando se falava a respeito de divórcio, era um assunto um tanto quanto restrito, um assunto feio, um assunto que não era bom, assim, não era... Hoje está parecendo propaganda, Mas você não divorciou ainda? Mais ou menos isso, Você não divorciou ainda, você está aguentando até agora. Você não vai, para com isso, a melhor coisa que tem. Eu vi ainda essa semana de uma pessoa. A melhor coisa que eu fiz foi me divorciar e agora eu vivo sozinha e cuido do meu filho, filha, não lembro agora, e eu vivo a minha vida, eu faço o que eu quero. Nossa, eu olhava, eu ouvia a pessoa falar aquilo ali, parecia que eu estava lá no Jardim do Éden. E a serpente falando lá para ela, você vai poder ser igual a Deus, você não vai precisar mais de Deus, você vai ter a tua vida, você vai ser como Deus. A própria palavra fala que nada muda, tudo volta a se fazer novamente. Então, entendendo um pouquinho aqui, relembrando Lucas 16:18, diz, quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Mais para frente vamos falar a respeito do que aconteceu com uma parte, aconteceu com outra parte, o que pode se fazer, o que a palavra permite que seja feito com relação a quem foi a parte afetada, quem foi a parte o ofensor e ofendido. Está tudo claro na palavra de Deus, é só obedecer. Deus não aprova o divórcio e novo casamento. O divórcio está ligado à natureza de um coração de um homem e da mulher, ou até mesmo dos dois. A dureza de coração. O divórcio não é solução. O divórcio ele é o fruto de um coração endurecido. O simples fato de pensar em se separar é algo que não tem nada a ver com Deus. Se nós invertermos a pergunta e você perguntar e você parar para pensar, pararmos para pensar assim: quando você acha que Deus quis se divorciar de você? Em qual momento? Você acha que uma vez já passou, Deus falou assim: eu não quero mais o Daniel, desisti do Daniel, eu cansei do Daniel. Durante a tua caminhada de vida aí, eu nunca consegui enxergar nada próximo disso, porque não existe. Porque Deus é eterno, Ele é unidade, e aquilo que Ele faz também é eterno e é unidade.
Então, quando se fala do divórcio e de um novo casamento, uma nova união, fora da palavra de Deus, isso só tem uma ligação, com a dureza do coração do homem e da mulher caído. Se por um motivo houver a separação, então devem permanecer assim ou se reconciliarem. Mesmo distantes um do outro, o vínculo do casamento permanece até a morte. Ah, mas eu não sinto mais nada, eu não tenho mais o amor, eu não tenho mais a afeição, eu não quero ficar junto, eu tenho uma repulsa por essa pessoa que um dia eu casei com ela. Isso é sentimento. Deus pode curar, Deus pode reverter, Deus pode restaurar. Até que isso aconteça, busca o Senhor e fica quietinho no teu lugar, esperando Deus fazer a obra. Porque não é com outro relacionamento ou se unir com outra pessoa que esse sentimento será suprido. E não é isso que nós vemos por aí? O amor acabou daqui? Ah, encontrei alguém numa festa bonita, cheirosa, charmosa, cheia de amor para dar. Ah, então era tudo aquilo que tinha acabado lá. Então agora eu vou me unir aqui porque agora encontrei o amor. Aí o perfume acaba, o vestido rasga, a paciência vai embora. Ah, acabou o amor? Vamos buscar em outra horta. E vamos. É assim que o mundo está indo. Insatisfação do homem buscando a sua própria realização. Pensar em honrar a aliança, se submeter, porque existe um Deus de amor grandioso que abençoa mediante a obediência, isso está fora de cogitação para esse tipo de atitude. O importante é ser feliz, como diz por aí. Isso não é bíblico. Porque nós somos felizes quando nós obedecemos ao Senhor. Também, qualquer relacionamento de uma pessoa casada fora do casamento é adultério diante da lei de Deus, mesmo que a lei dos homens permita. Qualquer uma. Ah, mas eu fui lá, eu encontrei, eu saí daqui, fui lá no Pará, porque lá tem o profeta que desfaz casamento e agora eu estou liberado. Gastou dinheiro daqui, foi até o Pará, foi lá escutar a voz do inimigo usando a boca de alguém, falando contra a palavra de Deus. Porque é indissolúvel. E leva as pessoas, esse tipo de direcionamento de palavra, leva as pessoas a entenderem ou pelo menos pararem para pensar que há uma alternativa. Qual é a alternativa? Tem lá uma situação lá, alguém que está vindo com um contexto diferente, então vamos lá ouvir. Não é a vontade e nem o que está na palavra de Deus. Não existe nenhuma exceção na palavra de Deus. Não existe, irmãos, nenhuma exceção onde pode, mas porque esse texto fala assim, todas as vezes, com tranquilidade, qualquer um dos irmãos que for confrontado com uma situação dessa, eu digo uma coisa, senta com a pessoa e leia com ela o contexto da palavra. A única coisa que falta é entendimento da palavra. E como ela vai ter esse entendimento? Ela vai receber lendo a palavra. Uma vez eu tive uma experiência com uma pessoa e eu li com ele o capítulo 19 de Mateus, falando a respeito desse assunto, e estava lá, e foi, e aí o Senhor me deu a seguinte direção, isso por telefone, tá? Li o capítulo com ele por telefone, ele falou assim, agora eu quero que você leia, e eu vou acompanhar aqui na minha versão. E a pessoa lendo, indagando várias coisas, estava longe. Aí, chegou naquele versículo que eu não lembro agora, o endereço certinho ali, que fala assim, mas pela dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu carta de divórcio. A pessoa pulou o versículo. Ele achou que eu estava do lado de cá só assim, fazendo de conta. Vai, lê aí, tipo assim, né, matando o tempo. Eu aqui com a Bíblia, e eu conhecendo e tal, mas ele pulou o versículo, eu deixei ele acabar,
Eu falei, que versão que você usa? Ah, eu estou usando essa aqui. Eu falei, nossa, que engraçado. É a mesma versão que eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Lê de novo o versículo tal. Aí ele foi lá e leu. Aí eu perguntei, por que você pulou? Por que você não leu? Mas, pela dureza do vosso coração, foi que Moisés vos permitiu dar carta de divórcio. Não, porque isso aqui é muito contraditório e tal. Eu falei, querido, você não pode querer a bênção desse Senhor sem querer o Senhor por completo. Ele quer abençoar, mas ele quer que você o aceite por completo. Então deixa eu ler para você. Aí eu li, Aí perguntei para ele, você tem alguma dúvida? Em algum momento do que nós lemos aqui, você viu Deus permitir que você anule a aliança que você tem? Não tem. Aqui nesse texto eu não estou vendo nada. Tipo assim, mas eu vou continuar procurando até achar. Falei, então, querido, se você quiser conhecer a verdade do Evangelho, minha vida está à disposição. Quero estar com você, sentamos outras vezes. Vamos ver o que Deus quer. Vamos sentar e ler a Bíblia. Não precisamos convencer ninguém. Sabe quem convence as pessoas? O Espírito Santo. Vocês sabem o que nós somos? Os dispenseiros. O que nós precisamos ter é a palavra. Ah, mas eu não entendo assim. Mas você sabe o que Deus ensina? Isso. Ah, mas eu não entendo assim. Ah, você não entende assim. Mas você sabe o que Deus ensina? Isso e isso. Sem mudar. Não precisa ficar inventando. São as pessoas que precisam se adequar ao Evangelho. Não é o Evangelho que vai mudar nenhuma vírgula para se adequar a qualquer pessoa que seja. Eu acho que vai cortar. Pela abertura ali do Data Show vai cortar. Mas vou ler com os irmãos Mateus 19, versículo 4. Então respondeu ele, não tendes lido? Olha o que nós estamos falando. Não tendes lido? É isso que as pessoas precisam, irmãos. Ler, conhecer, buscar o Evangelho, se saciar na fonte de vida que jorra sem cessar do trono de Deus, águas que saciam a nossa sede, a palavra de Deus que vem como alimento para a nossa alma. Jesus, em Mateus ali 19, logo no versículo 4, ele respondeu a uma indagação ali dos fariseus com relação ao casamento, simples assim, vocês não têm lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Vê como que a conversa com Jesus é simples e direta? Não tem um rodeio, não tem muita explicação, porque é a verdade, ele é a verdade. Não tem lido? Então peraí, se vocês não têm lido, eu vou ler para vocês. Aí Jesus, desde quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse, deixa pai e mãe, vai se unir com a sua mulher, os dois vão se tornar uma só carne. Assim, esse é o Evangelho do Reino. E depois não vai aparecer para os irmãos aí, mas Lucas 16, 17 também diz, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Se nós pararmos para imaginar aquela cena de Mateus 19, que nós estamos discorrendo e vamos continuar aqui mais um pouquinho, onde Jesus ele está ali com os discípulos, desde a madrugada orando, tinha retirado um tempo para orar, depois chega para estar ensinando, proclamando o Evangelho do Reino, e aí chegam os fariseus indagando, eles chegam experimentando. Eu fico imaginando a cena de como aqueles fariseus chegaram. Não chegaram assim, então, nós gostaríamos de saber mais, tal. Não, já chegaram, eles devem ter, enquanto Jesus passou a madrugada orando, eles passaram a madrugada pensando, como é que nós vamos pegar agora esse profeta, esse que diz que é o Filho de Deus. Mas vamos continuar do matrimônio dissolúvel dentro desse texto de Mateus 19. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus tinha encerrado o assunto ali, quando ele disse, vocês não têm lido? Depois, quando os irmãos forem estudar, ler completamente Mateus 19,
vocês vão perceber que Jesus ali, ele encerrou a sua explicação para os fariseus. Mas aí eles novamente cutucaram, experimentaram Jesus, falando, trazendo a respeito de Moisés, e começaram então a fazer um monte de conjecturas ali, tentando trazer para a sua realidade, para a sua necessidade. Aí Jesus falou, vou falar uma coisa para vocês. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus ali, a princípio ele é experimentado pelos fariseus com essa pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito? Como que Jesus explicaria essa situação? A resposta, então, é muito simples. Como nós já falamos, bom, a resposta é porque vocês não estão lendo. Aí, se andar mais um pouquinho para frente, nós vamos entendendo que o Pai, Filho e Espírito Santo são um e têm uma só palavra a respeito de qualquer assunto. Os homens estavam pegando uma palavra lá da lei de Moisés, trazendo para Jesus, achando que Jesus traria uma nova versão, atualizada, da linguagem de hoje, internacional, né? Nada contra essas traduções, mas eu estou falando no sentido pessoal. De repente eles acharam que Jesus, como um profeta, estava trazendo tantas coisas novas ali, ele ia dar uma ajustadinha, ele ia esquecer alguma coisinha da lei. Mas o próprio Jesus já havia começado a frase: não tendes lido? Então acho que ali eles devem ter parado e falado: agora, por onde nós vamos pegar ele? Porque ele vai vir com a lei para cima de nós. Mas como que ele vai aplicar a lei? E aí eles ficaram nessa condição, experimentando Jesus. Vamos ler 1 Coríntios. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las. Elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Qual era a luta, então, daqueles homens? Que é isso que eu quero trazer para os irmãos no contexto dessa partezinha aqui da apostila. Essa luta da carne e do espírito, ela está ainda, irmãos, em nós, entre nós, neste mundo. Há uma luta intensa tentando mudar aquilo que é imutável. Há um sacrifício, há um empenho, muitas vezes além das expectativas humanas, tentando ajustar o evangelho a uma necessidade do homem. Os fariseus, eles não estavam fazendo nada diferente do que os homens de hoje fazem. Não conseguiram por aqui, eles tentam por ali. Não conseguiram pela outra situação, eles esperam um pouquinho, bolam um outro plano e tenta dar uma volta, porque não abrem mão do seu ego, da sua vontade de fazer a sua própria realização ser impressa na vida do outro. E aí Jesus, calmo, sereno e tranquilo, o que ele fez? Permaneceu na palavra. Ele é a palavra. Ele é o Verbo encarnado. Onde nós temos que estar diante dessas confusões do mundo? Na palavra. Pessoas vão vir até nós confusas, mas nós temos a certeza e convicção do que Deus quer através de Jesus. Na sua palavra está expresso tudo aquilo que Ele quer. Então, olha o que diz João: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Aqui está um passo importante para a vida de todo discípulo de Jesus. Não se preocupar de forma nenhuma com as mentiras que dizem por aí, porque continuarão sendo mentiras. Mas como discípulo de Jesus, eu tenho a convicção e a certeza de que a palavra de Deus, ela é toda a verdade.
As mentiras vão e vêm, mas a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. Às vezes vem um ajuste numa roupagem nova, numa frase nova, numa palavra nova, que nós vamos entrar um pouco mais agora a respeito desses ajustes, e aí isso não pode trazer confusão. A certeza, essa convicção do matrimônio dissolúvel, ela tem que estar aqui, bem enraizada nas nossas vidas. O nosso casamento deve expressar, o nosso relacionamento com as nossas esposas, nossos filhos devem expressar essa unidade indissolúvel para que o mundo realmente reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Então, continuando aqui lá com os fariseus. Nessa ocasião, os fariseus estavam tentando adulterar a palavra de Deus, trazendo para o contexto do casamento, que é aquela palavrinha kiddushim, algo que estava estabelecido apenas para o período pré-casamento e noivado, que na realidade se chama erusim. Explicando melhor isso. Há algumas coisas que o homem caído é perito em fazer. O homem caído é perito em bagunçar as coisas. É tão perito nisso que quando ele caiu, toda a terra caiu junto e foi, colocada debaixo do jugo do pecado. Bagunçou tudo mesmo. Então o que eles fizeram? Existe dois períodos que nós temos que entender claramente. Se os irmãos quiserem anotar, não está aí na apostila essa parte. Dois períodos são muito claros. O período quando o homem chega até uma mulher e ele ali assume um compromisso para o casamento, que nós denominamos de noivado. Não existe namoro, não existe um tempo excessivo, nada disso. Que a palavra fala, e se a palavra fala só dois, é porque só existe dois, noivado e casamento. Qualquer coisa fora disso é o homem tentando ajustar e ganhar mais tempo ou fazer o que quer. Então tá lá. Quando o homem chega até a mulher e propõe para ela um relacionamento para casamento, eles então assumem um compromisso um com o outro, de comum acordo. Até se casar, eles estão noivando, se preparando. Esse período chama erusim. É assim que a palavra trata, erusim. Nesse período, o casal, eles firmam um compromisso, e naquela época existia até um contrato, aquela certidão de casamento que nós assinamos no dia do casamento, ou lá no cartório, era já um contrato pré-assinado quando o homem e a mulher decidiam se casar. Então já ali, contrato, as famílias estavam de acordo, muitas pessoas sabendo, estava tudo certo. Eles estavam nesse compromisso, a mulher ia se preparar, se ataviar, fazer o vestido de noiva, se cuidar, se embelezar, se preparar, se amadurecer em tudo aquilo que era necessário para cuidar da casa, do marido, dos filhos. E o noivo ia preparar morada. É ou não é o que Jesus está fazendo? A noiva, estamos sendo ataviados. O pecado, os erros, tudo aquilo que nós ainda estamos teimando em largar, Jesus ele está nos santificando para que sejamos totalmente limpos. Ele vai vir buscar sua noiva sem mácula, sem mancha. E Jesus diz a própria palavra que ele foi preparar morada. Então, esse era o tempo, o erusim, um tempo de noivado. Mas os fariseus, muito espertos, eles vieram conversar com Jesus, e eles só poderiam conversar com Jesus porque aquela lei que Moisés permitiu só cabia dentro do erusim. Mas como eles, não diferente de nós, somos muito espertos, a gente dá um jeitinho, a gente sabe tudo, eles falam assim, eu vou conversar com Jesus dentro do contexto do erusim, mas eu vou mostrar para ele que na realidade é um kedusim, já é um casamento. Então quando os fariseus chegaram, tentaram Jesus ali, adulterando a palavra, trazendo esse contexto de que um homem e uma mulher podiam se
divorciar, eles estavam falando, trazendo menção, como se o casal já tivesse consumado o casamento. E Jesus, que é a palavra, calmo, sereno, tranquilo, vocês não estão lendo direito. Moisés, ele permitiu, inclusive os próprios fariseus, ele falou assim, mas por que Moisés mandou da carta? Por que Moisés mandou? Jesus falou, Moisés não mandou da carta. Moisés permitiu que fosse lavrada essa carta de divórcio, ou melhor, de repúdio. Mas isso dentro de um período chamado Erusim. Os irmãos percebem que esse contexto de Mateus 19, o casamento não tinha acontecido ainda, então? As pessoas não estavam casadas diante de Deus. Elas estavam compromissadas para o casamento. Elas não tinham sido legalmente, elas não tinham passado por todas as etapas do casamento. Vamos entender um pouco mais agora lendo Efésios. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha só os fariseus aqui, ó. Eles tinham um pensamento a respeito do assunto e eles vaidosos com esses pensamentos, tentando imprimir esses pensamentos, fazer com que as pessoas engolissem goela abaixo. De que forma? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Olha a condição que estava ali aqueles fariseus. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Qual é o contexto, então, irmãos? Nós temos que trazer aqui o contexto a respeito de matrimônio dissolúvel, somente aquilo que Deus deixou na sua palavra e Jesus nos ensinou. Porque há muita vaidade ainda de pensamentos. Se nós pararmos e abrirmos uma discussão a respeito do que você acha que convém para um casal se casar ou ter um bom casamento, entre nós mesmos aqui, se nós formos expressar as nossas próprias vontades e desejos particulares, ninguém vai aceitar ninguém. Eu tenho as minhas perspectivas, a minha esposa tem a dela. Nós somos diferentes uns dos outros. Por isso que se nós não estivermos baseados na palavra de Deus, o que tem acontecido com a humanidade? Estão endurecidos, estão guiados por essa ignorância, eles estão andando e perdidos nos próprios pensamentos, na vaidade deles, estão alheios à vida de Deus. Essa é a condição do ser humano caído. E nós não podemos nos submeter a esse padrão que o mundo está impondo. Eles estão assim. Nós somos a luz de Cristo para trazer a verdade do Evangelho. Então, um pouquinho mais para frente, entendendo a respeito agora, falando da lei de Moisés. Entendemos só um pouquinho, eu estou passando assim, uma pincelada a respeito de como os fariseus estavam ali, trazendo para Jesus aquela situação. Peço para que os irmãos leiam em casa, meditem, que é muito importante que tenhamos um entendimento completo sobre isso. Mas entendendo agora um pouco da lei de Moisés, que foi o que eles estavam trazendo à tona ali, tentando usar. Na página 27. Deus deu ao seu povo suas leis através de Moisés. Essas leis estão contidas no Pentateuco, que por sua vez é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Como que Deus age? Eu volto àquela primeira frase. Não tem deslido? Se o Senhor usou essa condição, é porque Deus deixou escrito. E Ele deixou muito bem claro e muito bem inserido ali no contexto da formação dos discípulos, toda a lei. E nós olhamos para Gênesis, para Êxodo, para Levítico, para Números, para Deuteronômio.
E quando nós olhamos para esses 5 livros que formam o Pentateuco, essa é a reunião, essa é a junção de toda a lei da vontade de Deus para o homem antes de Jesus. Então aqueles fariseus que estavam perdidos na própria vaidade, nos seus pensamentos, coração endurecido, esses homens tinham lido já o Pentateuco muitas vezes. Mas a vaidade ali, o coração endurecido, pensamento deturpado, não tinha uma direção clara de obediência pura e simples à palavra. Eles tentavam mudar a lei, e tentavam ajustar a lei, e tentavam transferir, né, aquilo que já é absoluto, mas colocar alguma coisa que é deles. Mas não é assim. O que Moisés escreveu em Gênesis a respeito do casamento não poderia de forma nenhuma se contradizer em nenhum outro lugar da Bíblia. Qual que é o padrão do casamento lá em Gênesis? Por isso, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá com a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Isso está escrito, irmãos, lá em Gênesis. Vocês sabem para quem que Deus escreveu isso daí? Para quem que Deus escreveu essa direção, essa ordem? Para Adão e Eva. Não tinha muita gente naquela época, viu, irmãos? Estava Adão e Eva ali. E ele já deu essa direção, vai deixar pai e mãe. E vai se unir com a sua mulher. E o meu projeto para vocês, que nem pai e mãe não tem, é de unidade tal que vão se tornar uma só carne. E aí isso é da natureza humana e está em nós até hoje. Pergunto para os irmãos. Adão e Eva não tinham caído. Essa é uma condição só para aqueles que conhecem a Bíblia ou é uma condição criacional de Deus para todos aqueles que foram criados por Deus? O que os irmãos acham? Pode falar. Ah, sim. Onde está dizendo aí, ó, de baixo para cima, o terceiro texto, da página 27, é 20, de 14 a 17, né, João? São um erro de grafia. Então, queridos, voltando aqui no raciocínio. Deus deu essa ordem para Adão e Eva, os dois uma só carne, e esse padrão, ele é estabelecido para todos os homens, não somente para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Não somente para aqueles que, agora eu recebi um estudo sobre matrimônio dissolúvel, então agora eu sei como que eu posso casar. Feliz os jovens que não se casaram e vão entrar no casamento com todo esse embasamento bíblico. Mas aqueles que não têm, não tiveram ainda o entendimento da palavra, eles estão debaixo daquilo que Deus disse para a criação. Então eles não têm como fugir daquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. E foi exatamente isso que os fariseus quiseram fazer ao citar a lei de Moisés para Jesus. Replicaram-lhe. Por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? O que os fariseus estavam fazendo ali? Deturpando a palavra de Deus. Eles não estavam querendo se submeter, obedecer a palavra. Eles queriam apenas uma chance de pegar Jesus. De fazer com que Jesus fosse acusado de alguma coisa. Prosseguindo. A carta de repúdio, citada no texto, era concedida apenas em casos onde o noivo, na noite de núpcias, ficasse sabendo que a sua noiva não tinha se guardado pura, não era mais virgem, achando coisa indecente nela. Lembra do período chamado Eruzim? Os dois estavam ali no Eruzim se preparando, e na noite de núpcias, houve ali uma descoberta. A moça tinha falado para ele que ela pura, estava se guardando e tudo mais, e ele também se guardando, e naquela noite, então descobriu-se que não era bem assim. E o que acontece?
era dada a permissão para que o noivo lavrasse uma carta de repúdio, deixando bem explicadinho ali. Aconteceu assim, assim, assim. Estou devolvendo a sua filha para você, pai. Porque aquilo que nós acordamos desde o início do Eruzim não foi cumprido. Então eu tenho o direito de devolvê-la, não manter esse compromisso que eu firmei com ela e com a sua família lá no início do Eruzim. Vocês entenderam qual o período? Eles estavam casados aqui, irmãos? De jeito nenhum. Agora, uma coisa interessante. Essa carta era lavrada de repúdio, devolvendo essa moça para o pai e cancelando o compromisso já assumido. Mas olha que interessante, totalmente diferente do que se faz hoje. Essa carta era lavrada e entregue no dia seguinte. No dia seguinte. De repente o camarada se engraça com a moça, casa, deita, enrola, passa 6 meses, 3 meses. Vem falar, não quero mais, não era isso que eu queria para mim? Não é assim. Aí já foi, meu querido. Agora já está compromissado. Agora tem uma chance só de separar. Ou você ou ela morrer. Vamos ver. Mas até lá vocês vão ter que defender essa unidade. Então, nesse período de Eruzim, irmãos, existia um temor diante de Deus, baseado em tudo aquilo que nós já vimos do Pentateuco. Eles conhecendo a vontade e a palavra de Deus desde Gênesis até o momento onde que eles estavam ali reunidos para consumar o casamento, de que não tinha essas alternativas que se propõem hoje. Era isso. E se porventura algum percalço acontecesse e não tivesse ali mantido a palavra, no dia seguinte, ó pai, estou devolvendo ela porque porque encontrei coisa indecente nela. Aí aconteceu uma coisa interessante nesse período. O povo muito esperto, lembrando que não há mais temor de Deus, né? Não há quem tema a Deus. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza caída. O povo muito esperto ali, achando que era esperto, começaram a ver que isso era aceitável. Opa, eu vou devolver porque eu não gostei. Não gostei da moça. Na hora que eu percebi na noite de núpcias ali, eu percebi que tinha alguma coisa ali, eu acho que o cheiro não agradou, os cabelos não me agradaram, eu já sei. Tem uma chance. Eu vou fazer uma carta dizendo que ela não tinha se guardado. E aí, irmãos, começou a acontecer muitas vezes isso. Sabe o que acontecia com a moça? Se o pai não aceitasse a carta de divórcio, ela era apedrejada e morta. Ela era apedrejada e morta. Então, essa condição de lavrar uma carta dizendo eu não quero mais, era uma garantia, era um documento que essa mulher carregava com ela, dizendo, eu tentei me casar um dia, ele não me aceitou e falou que achou alguma coisa decente em mim. Chegava um pretendente, ela entregava essa carta para ele e falava assim, ó, eu já tentei ser casado, alguém encontrou alguma coisa impura em mim, você aceita? Você, né, é por amor? Você quer mesmo casar comigo? Se ela achasse alguém e falasse assim, não, eu quero, eu não me importo com isso, tá bom. Essa carta guardava a vida dela de morrer. Mas, por essa esperteza toda, vocês imaginam quantas moças foram apedrejadas por ser vergonhice dos rapazes que quiseram desfazer o casamento na noite núpcias? Quantas vezes, quantas mentiras, quantas pessoas sofreram, quantas famílias? Então, os fariseus, usando dessa prerrogativa, eles pegaram algo que Moisés permitiu para que a moça tivesse a sua integridade física guardada, mas com o passar do tempo, essa prática foi se tornando comum ali na vida deles, e teretetê lavrava uma carta de divórcio e já devolvia a moça. E aí Jesus volta lá naquele ponto. Vocês não têm lido? Não foi assim que Deus fez desde o princípio. Vocês estão querendo ajustar
e dar embasamento legal para uma atitude errada de vocês. É isso que esse contexto da palavra nos explica. Outra opção era o noivo, então, perdoar a noiva, aceitando permanecer casado com ela. Vamos supor que realmente aconteceu algum problema, ela não era pura, ela enganou, então ela teve alguma relação sexual antes mesmo de se casar, enquanto estava compromissada ali. Se o rapaz aceitasse, tá tudo certo, tá perdoada, e vamos nos casar, não tem problema. O que aconteceu com o José, irmãos? Lembramos da situação de José? Eu nem coloquei aqui, mas estou lembrando agora. José e Maria. Eles eram casados quando ela concebeu Jesus através do Espírito Santo? Eles estavam casados? Não. Eles estavam no templo do Eruzim, um guardando o outro, noivando. E aí Maria vem e aparece: José, eu estou com uma novidade para você. Eu estou grávida. E foi um anjo. Difícil de engolir assim, né, irmão? Hoje em dia essa conversa já está comum, né? Foi anjo, foi o sonho, foi qualquer outra coisa, foi até o mosquito da dengue. Mas naquela época, irmãos, José, se não tivesse sido alertado pelo próprio Deus, ele teria lavrado uma carta e falado: não quero mais não. Eu quero casar com uma moça que se guardou para mim. Mas, como Deus é perfeito, falou: José, vem cá, meu filho, está acontecendo assim, assim, assado, você fica com ela. E aí o que aconteceu? José foi até Maria e permaneceu de acordo com o compromisso que ele já havia firmado com ela, dentro ainda do Eruzim, e depois ele se casou com ela. E teve outros filhos, né? Jesus teve outros irmãos, mas não faz parte aqui do assunto. Então, infelizmente, essa expressão, né, carta de repúdio, também recebeu tradução como carta de divórcio. Um dos grandes problemas nossos é esse, irmão. Misturar os alhos com os bugalhos. Em vez de a gente ir para o alho, fica no bugalho. E fica misturando todas as coisas. Quando o homem veio e traduziu, então, da sua língua original, a lei e tudo aquilo que Deus já pré-estabeleceu, então há uma adequação para a linguagem nova que está recebendo aquela tradução. E quando eles foram, nossa, como é que eu vou escrever aqui repúdio? Como que eu vou passar para o povo a respeito do Eruzim, do Quedusim? Vamos dar uma simplificada. Não fala de Eruzim, não fala de Quedusim, não explica direito não. Só fala que pode lavrar carta de divórcio. Aí vem a lei civil e fala assim: olha, para não ter problema, para manter a paz, para não ter discussão, nós estamos aqui estabelecendo uma lei aonde a pessoa pode se divorciar do cônjuge. Aí vira essa salada. O que é divórcio da lei civil e o que é divórcio da lei mosaica? E aí o pessoal quer pegar o divórcio da lei civil e aplicar aqui no Pentateuco. Mas ninguém quer pegar o Pentateuco e aplicar na lei civil, não é verdade? O que é mais favorável? Dependendo para aquilo que precisa, as pessoas vão trilhando seus caminhos. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ir para a palavra, cavucar, entender como lemos o texto. Então, temos essa infelicidade. É escrito na Bíblia. Ele não tem nada a ver com o divórcio previsto na lei civil do Brasil e de outros países. Nada a ver, irmãos. Entendemos muito bem quando o homem lavrava uma carta de repúdio, ou então, como está escrito na tua Bíblia, na tua versão, de divórcio, era naquele período, irmãos. Não existe nenhuma fração de possibilidade, depois do casamento consumado, alguém desfazer. É porque ali no Eruzim não era casamento, era noivado. Por isso caberia ainda uma anulação. Também existe essa anulação aqui
Mas nem precisa de papelada, tá noivo, a única coisa que se faz, o que é? Vai lá e cancela a festa. Não precisa de muita coisa mais. Avisa os convidados, não vai ter mais festa, não vai ter mais casamento, devolve-se os presentes. Beleza, não envolve mais nada. Naquela época, não. Naquela época era um documento, era algo que tinha valor mesmo para guardar a vida um do outro. Andando um pouquinho. A carta de repúdio era usada para cancelar o compromisso que o casal tinha no noivado e não a aliança do casamento. Amém? Jesus usa duas palavras diferentes para identificar o pecado do ato sexual. Nós estamos falando de uma vida ali de uma pessoa, né, que em pecado, aonde ela se usava da prerrogativa de uma carta da lei para se safar. E Jesus deixa bem claro também duas diferenças claras a respeito do pecado com relação ao ato sexual. Antes do casamento. Como é chamado o ato sexual praticado por pessoas que não estão casadas? Porneia. É o pecado que de fornicação. Uma parte não é casada, outra parte não é casada, então eles praticam o ato sexual. O que eles estão praticando? Adultério? Não. Eles estão praticando fornicação, que é porneia. Agora, o ato sexual com outra pessoa fora do casamento tem outro nome, que é a moicheia, que nós conhecemos como o pecado do adultério. No caso do adultério, é moicheia porque os dois já têm uma aliança um com o outro. Então, quando se pratica o ato sexual depois de casado, e o ato sexual fora do casamento, é adultério porque está adulterando a aliança na qual a pessoa realizou com o seu cônjuge. Está afetando diretamente a aliança. Se não se casou ainda, não tem aliança do casamento, é fornicação, é pecado também, não deve ser cometido de forma nenhuma. Mas não, entendam que a fornicação, ela não está afetando a aliança. Amém? A fornicação, ela não está afetando a aliança que Deus tem com aquele casal. Está afetando a própria pessoa na santidade dela para com Deus, mas não a aliança dela para com uma outra pessoa, aliança essa que foi firmada voluntariamente. Inclusive numa situação onde um cônjuge que é casado e ele pratica ou ele então deixa o seu casamento, acha ali que pode se divorciar e deixa o seu cônjuge e se une com uma outra pessoa que não é casada, olha que balaio. Esse que era casado, ele está cometendo adultério. E o outro lá que ele se uniu e não é casado, está cometendo fornicação. Os irmãos estão entendendo a diferença? O ato é o mesmo. O ato sexual é o mesmo. Mas o que ele está ferindo é diferente. Então Deus trabalha diferente. Ele usa duas palavras totalmente diferentes. Quando se trata da carta de divórcio, qual era o pecado que estava sendo cometido lá? Fornicação. Não é adultério. Porque eles não tinham se casado ainda. Não tinha se consumado o casamento. Mas depois que eles se casaram, aí sim, se houvesse o ato sexual fora do casamento, aí então era tratado como adultério. Vamos lá. A única solução dada pela lei para o adultério era a morte dos dois que adulteraram. Não tinha muito para onde correr, irmãos. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Olha a lei, né, diz que ela era enferma porque não tinha como
se cumprir, né, se executar toda a lei. Por isso que Jesus Cristo veio com a graça. Mas, em qualquer momento onde era pego lá em adultério, qual era a solução diante da lei? Vamos matar. Mata, apedreja e elimina o mal de Israel. Acabou o problema. Não tem mais o que falar. Não vai gerar outra família, não vai ter filhos, não vai ter nada. Cometeu erro, foi executada ali a lei e não tem mais problema. Eliminou mesmo o mal de Israel. Se a pessoa fosse assim no dia de hoje, irmãos, ia ter que morar uma pedreira. Eu acho que não ia ter mão para jogar pedra. Ia ser difícil, né, irmãos? O jeito que a coisa está deturpada, cada um faz o que quer, ia ser complicado. Outra situação é quando um casal não está unido de acordo com a palavra de Deus. O casal foi lá, se juntou. Qual que é o teu companheiro? Hoje, tão bem colocado, né, diante da lei, união estável. Você é casado? Não. Eu tenho união estável, tenho direito, tem um monte de prerrogativas lá já guardando e chama de união estável. Sabe o que é união estável, irmãos? Pecado. Não tem muito pra onde correr. Mas eu estou numa união estável. Faz 10 anos. Isso não choca vocês quando você chega um dia de uma pessoa e fala: olha, faz 10 anos que eu peço para ele, vamos casar. E ele não quer casar. Ele fala que tá bom assim. Ele fala que nós já temos 3 filhos. Para que casar? A colocação para uma vida dessa é assim: querido, para de cometer fornicação. Toda vez que vocês vão para a cama, vocês estão indo em pecado, porque vocês não estão casados diante de Deus. A coisa não pode parecer normal quando alguém chega a nós, os nossos amigos, os contatos, os familiares. Então, olha, eu agora estou morando com tal pessoa, eu estou numa união estável. Depois de algum tempo já é considerado como união estável. Né? Não precisa também já jogar pedra, irmão, né? Não esquenta aquele texto: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Tá? Então, as pessoas precisam ser amadas, elas precisam conhecer a verdade da palavra. Chama essa pessoa, fala assim: você não quer conhecer a verdade da palavra de Deus para você ser abençoado por Deus? É tão abençoador, esse Deus é tão maravilhoso. Então, olha, você já está há tantos anos, tem filhos já, né, com um companheiro, com a companheira. Vocês estão a um passo de regularizar isso diante de Deus. Para que viver essa vida, né, numa situação em desacordo com a palavra de Deus? Não pode parecer normal, irmãos. É lógico que tem que ser tudo com graça, com direção do Espírito Santo, para que a gente não perca as vidas. Mas como Jesus, irmãos, nós temos que amar o pecador, mas nós não podemos suportar o pecado. Como que eu posso suportar ver uma pessoa em pecado, em pecado, em pecado, e achar que até que não tem jeito? Não, tem jeito sim. Deus, a palavra de Deus tem jeito para tudo. Nessa situação, a orientação é que o casal se separe. De repente eles param para ouvir a orientação de Deus através da tua vida. E aí chega e fala: Daniel, entendi. E agora? Eu preciso casar, mas eu não tenho dinheiro para casar, eu tenho que ir no cartório, eu tenho que isso, tem aquilo, sabe aquela coisa lá toda? Não é dinheiro para festa não, irmãos, é que nem nós explicamos. É cartório, né? Tá tudo certinho diante dos 3 aspectos do casamento que já passamos. Mas qual a orientação que você precisa passar, que é o da palavra? Olha, primeira coisa, tem que parar o pecado. Vocês estão cometendo o pecado de fornicação, então parem com o ato sexual. Se acertem primeiro diante de Deus. Entendam a vontade de Deus, para que vocês assim tenham uma vida, né, plena na presença de Deus. E aí logo vocês vão percebendo que a pessoa, se ela foi tocada pela palavra de Deus, não é sofrimento isso. Porque como nós, irmãos, nós não fazemos as coisas para Deus porque nós sofremos por fazer. Nós fazemos porque nós amamos esse Deus. E se não for por amor, ninguém obriga ninguém a nada. Até porque não é por força nem por violência, mas é pela graça, pelo amor do Senhor. Então, essa é a orientação. Parem com a prática do pecado.
Qual é o ensino apostólico a respeito do matrimônio dissoluto? O ensino de Jesus, ele é repetido pelos apóstolos. Os apóstolos, diferente dos fariseus, além de ler a lei, eles estavam vendo Jesus aplicar a lei. Porque Jesus não veio revogar a lei, mas veio cumprir ela toda. Então eles estavam vendo o verbo, a própria lei encarnada, se manifestando a eles, mas agora com graça, com amor, alcançando a todos que assim queriam. E nós olhamos para Romanos 7, que nos diz: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei tem domínio sobre toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada fica da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Olha só que simples, os discípulos pegaram exatamente a lei lá de Moisés, pegaram o Pentateuco e simplesmente falaram novamente, agora numa nova dispensação, no Novo Testamento, como 1 Coríntios. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente do Senhor. De novo, esse texto para ficar bem claro, não é a torta direita, mas tem um princípio, tem um porquê muito objetivo da palavra de Deus. Ainda no ensino apostólico, olha 1 Coríntios. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Há uma dificuldade, há um problema, há uma barreira onde um cônjuge não se submete à palavra de Deus. Não quer, não aceita, se rebela contra a vontade de Deus. Qual a orientação? Primeiro, sendo descrente, não conhecendo, não tendo temor de Deus, tanto o homem quanto a mulher crente é orientada a permanecer casado. Por quê? Porque existe a família, existem os filhos muitas vezes, e eles estão sendo santificados, alcançados pela conduta desse cônjuge. Lembrando que os dois estão unidos no matrimônio, mas o cônjuge não depende do outro para ser fiel a Deus, a sua aliança. Os irmãos entendem com clareza isso? É os dois direcionados para o mesmo alvo, defendendo a mesma condição e aliança. Mas se porventura um se afastar da presença de Deus ou não aceitar, essa parte que tem temor do Senhor, ela tem toda a condição no Senhor de se manter fiel a essa aliança que ela fez em primeiro lugar diante de Deus para com o seu cônjuge. Isso já cai por terra muito problema. Ah, mas porque o outro não quer, porque ela não quer, porque ela não ajuda, porque ele não ajuda, porque Deus não fica, nós vamos ver, Jesus não fica procurando um culpado. Quem é o culpado? O culpado do nosso casamento não estar bem é ele. O culpado do nosso casamento não estar bem é ela. Deus não age assim. Deus não procura culpado. Deus está... Olha o outro texto que me vem à mente, né? O Senhor
Seus olhos estão passando por toda a terra para se fazer forte para quem? Para com aquele cujo coração é totalmente dele. Agora, tem algum versículo assim falando sobre os casados? O Senhor passa seus olhos sobre toda a terra, procurando os casais cujo os corações são totalmente dele? Não, porque eu estou falando de indivíduo. Eu estou falando de discípulo, de servo, onde os dois juntos vão unir forças no mesmo propósito. Então, alguns enganos acerca do divórcio. Vamos lá. Um engano. Casou na ignorância da palavra de Deus. Isso aqui todos nós já ouvimos, irmãos. Isso aqui é impressionante como essas desculpas esfarrapadas têm sido colocadas aí como uma forma clara de desobediência à palavra de Deus. Exemplo. Eu casei lá na ignorância, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha que orar antes de casar, eu não sabia que tinha que pedir a Deus uma esposa, e vem tudo aquilo lá. Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse arrependimento não está atrelado de forma nenhuma se a pessoa é ou não é, já tinha ou não tinha conhecimento da vontade de Deus com relação à palavra. Esse arrependimento, irmãos, ele só acontece quando chega a vontade de Deus através da sua palavra. Então, por mais que alguém dê um passo em direção a um casamento, a um matrimônio, e ali se tornou um com uma pessoa, mesmo não conhecendo tudo aquilo que se diz respeito da palavra de Deus de orientação ao casamento, elas é uma com o seu cônjuge. Então, o que cabe a cada um? Arrependimento. O casal pode chegar na presença do Senhor em frangalhos, mas o arrependimento gera uma nova vida de Deus no casal. E eles passam, sabe o que? A viver uma realidade de casamento que eles nem imaginavam quando eles casaram. Mas são as mesmas pessoas? Sim, irmão, são as mesmas pessoas, igualzinho eu e você. Se nós não conhecêssemos o Evangelho, quão pior nós estaríamos. Mas quando chega a palavra da verdade, ela vem então transformando as nossas vidas pela ação do Espírito Santo, e isso vai gerando em nós esse arrependimento que nos leva a Cristo Jesus. Então, um outro ponto. O que Deus não ajuntou. Isso é gravíssimo. Porque eu já vi propaganda em alto e bom som de homens dizendo que estavam desfazendo o casamento porque não estava dando certo, porque não foi Deus quem ajuntou. E a minha única preocupação com relação a essas pessoas é que existe um texto bem claro na palavra que diz: é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar do que ser pedra de tropeço com um desses meus pequeninos. Dar uma orientação errada, tentar ajustar uma situação que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nem faz menção à palavra de Deus a respeito desse tema que Deus não ajuntou. Quando o homem e uma mulher decidem pelo casamento, Deus estava ali como testemunha. Eles sendo crentes ou não, eles estão respondendo a uma atitude criacional do que Deus deixou desde Adão e Eva, se unindo com alguém, livremente. Então, Marcos 10:9, o que é a verdade da palavra? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Uma outra pergunta simples também, que pode se fazer para essas pessoas: mas Deus não ajuntou. Então, como que você ouviu de Deus que Ele não ajuntou? A palavra fala que Deus é testemunho do casamento entre ti e a mulher da tua mocidade. Ele está falando isso. Mas como? Que revelação? Que entendimento é esse? Que Deus falou para você que Ele não ajuntou. Como que acontece? Que conexão é essa que eu não tenho? Porque a minha conexão, meu entendimento é que está na palavra. E a palavra não fala isso. Porque entra as dificuldades do casamento,
entra os ajustes, entra um monte de situações que quem não casou vai ver o quão lindo é, e quem já casou sabe muito bem como é. Não é lindo e maravilhoso? Quem já casou, para quem vai casar, ó, só para animar, é muito bom a gente passar por essas situações para nos ajustarmos. Mas aí é confrontado com qualquer situação e aí fala, opa, peraí, nossa, não tá igual eu sonhei, então Deus não ajuntou? Não tem nada a ver com Deus a história, irmão. Tá precisando de um coração de arrependimento aqui e quebrantado na presença de Deus para que Ele possa te transformar e transformar o cônjuge. Deus, Ele é a testemunha de todos os casamentos realizados voluntariamente, mesmo quando se trata de pessoas incrédulas. Outro engano. As coisas antigas passaram. Geralmente, a gente vê claro isso aí quando troca ele ou ela, né, por outro cônjuge bem mais novinho. Então, passa o antigo e põe no lugar o novo. Misericórdia, irmãos. As coisas antigas passaram. A pessoa vem de uma vida dissoluta, encontra o Evangelho e ainda recebe uma palavra dessa que não existe no Evangelho do Reino. Olha, tudo que aconteceu ficou lá atrás e agora Deus está preparando um novo para você. Você chegou desquitado, separado, mas ficou para trás, aquilo é antigo. Ainda bem que é o velho homem que sofreu lá com a separação, porque agora Deus tem tudo novo para você. É verdade, Deus tem tudo novo. Inclusive a aliança que você fez lá atrás, que Deus vai trazer junto até o dia que vocês morrerem. E Ele vai renovar essa aliança. Ele vai renovar o teu entendimento. Ele vai renovar a perspectiva errada do que era o teu casamento. E Ele vai colocar agora a perspectiva dele, o que é correto. Então, as coisas antigas passaram. E ainda, né, como diz o texto, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, mas esquecem-se de ler o finalzinho. E eis que se fizeram novas. Então, o que era, acompanhou e Deus fez novo. Trouxe um casamento em frangalhos, Deus faz novo. Vem a saúde, Deus faz nova. Vem a perspectiva de futuro que não existia, vem a mesma. Deus faz nova todas as coisas. Elas se fizeram novas. Ainda alguns enganos. Permanecer naquilo em que foi chamado. Na verdade, aqui quanto mais passa, irmão, pior fica, parece. É uma desculpinha mais farrapada que a outra. Por quê? Falar que eu conheci a Deus já nessa situação, separado, já no outro casamento, no terceiro casamento, e assim por diante. Então, não tem muito o que fazer. Aquilo que eu estou, a situação com que eu estou, eu tenho que ficar. Bom, primeira coisa, queridos. Se um casal, ele conhece a verdade do Evangelho do Reino, e eles vêm de uma situação onde, eu vou usar o extremo, tanto ele quanto ela estão no segundo casamento. Ele tem filho no primeiro, ela tem filhos no segundo, no primeiro casamento. Os dois agora têm filhos nessa união estável, que eu não posso chamar de casamento. E aí o que nós fazemos? Nós não somos destruidores de lares. Nós não somos como os fariseus, que estamos com as pedras nas mãos, procurando um pecador para tirar. Nós somos os dispenseiros da palavra de Deus. Esse casal comete algum pecado, permanecendo junto, criando os filhos, trabalhando junto, morando na mesma casa? Não. Aonde está o pecado? No adultério. Mas lá no finalzinho de Mateus 19 diz que nem todos são capazes de receber essa palavra. Porque a orientação é, queridos, Deus não quer que vocês permaneçam no pecado. E a única coisa aqui, nesse contexto de família,
que vocês estão cometendo pecado é o ato sexual onde vocês estão cometendo adultério. Vocês estão adulterando a aliança que vocês têm no primeiro casamento. No casamento. Até isso não tem que tomar cuidado, tá vendo? Vai falando tantas vezes primeiro, segundo, parece que é normal. No casamento. Então nós chegamos com todo esse amor e propomos isso na palavra para eles. Olha, Deus ama vocês, não quer destruir vocês, não quer que vocês desfaçam tudo, mas vocês não podem cometer adultério. Está aqui. Essa é a vontade de Deus para vocês. Aí lá em Lucas 19 fala o quê? Nem todos são capazes de receber essa palavra. Somente aqueles que fazem por amor ao reino de Deus. Aí é uma questão de escolha. Se eu continuar nessa vida de pecado, eu estou investindo aonde? No reino de Deus? Eu estou focando no reino de Deus? Com certeza não. Eu quero meu próprio prazer. Mas se eu abrir mão do ato sexual por amor ao reino, eu estou de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? O fato é que Deus pode até restaurar o primeiro relacionamento, o casamento. Deus pode. Deus pode. Mas não somos nós que vamos falar assim, não, você está errado enquanto você não voltar lá para o primeiro casamento, você é pecador. Não é isso que diz a palavra. A palavra fala com relação ao pecado. Moixéia e Porneia. Então, 7:24, irmão, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Eu fui chamado, o evangelho chegou na minha vida, eu estava nessa condição. Eu tenho que permanecer em pecado? Eu estava em pecado, eu tenho que permanecer em pecado? Lógico que não. Esse contexto é totalmente direcionado para a questão de quem era escravo, ainda trazendo um apacentamento. Olha, se você é escravo e o evangelho chegou até você, não fica preocupado não, mas se vier a ser livre, dê glória a Deus, saia livre. Se você não é escravo, né? Se você é casado, permaneça. Se você é solteiro, permaneça. Não é uma questão de que, olha, eu estou em pecado e agora não tem mais jeito, porque eu comecei nessa vida de pecado e não conhecia a verdade do evangelho. Precisa sim entender que há um arrependimento, há condição em Deus. Nossa condição e posição em Cristo, então, qual é? No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Onde que está falando aqui que vai crescer diante de Deus, irmãos? Diante da verdade, que é a palavra de Deus. Estamos já indo para o final. Mais algum engano só. Outro interessante aqui. Mais de uma mulher. Ah, mas se aqueles homens podiam e eram reis, e Deus deu aquela glória para eles, então, quem sabe não podemos aplicar no dia de hoje. E melhor ainda, sem compromisso, né? Sem formalizar a coisa, né? Do jeito que vai. Totalmente enganoso isso. Por quê? Jesus é o nosso único modelo. Ele foi o único homem que não cometeu pecado. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa sobre isso. Mas Davi, mas os reis, e fala que tinha mais do que uma mulher, e que olha o que Abraão fez. Olha o que aconteceu, Abraão. Olha Davi. E aí, né, cheio de arrogância, cheio de entendimento humano a respeito daquilo que conseguiu captar da palavra, né, tentando puxar a sardinha para o seu lado. E aí eu fiz essa colocação. Eu falei, bom, tudo bem. Onde estão esses homens hoje? Onde eles estão? Por que eles não permaneceram? Por que eles não fizeram tudo certinho? Eles fizeram tudo certinho? Aí comecei a lembrar das coisas erradas que Davi fez, que Abraão fez. Abraão deu a sua mulher, chamou de irmã para não perder o pescoço, irmão.
Pensa isso, casado. Vai chegando perto de um reinado lá, fala no ouvidinho da tua esposa. Falou, ó, chegou perto, você não fala que é minha esposa, senão eles me matam para ficar com você. Então faz o seguinte, eles levam você e eu fico vivo para continuar. Que proposta é essa? Abraão que fez. Olha o que Davi sofreu. Parado ali na beira do seu palácio, vendo uma bela mulher se banhando. Olha quanto prejuízo esses homens passaram. Eles fizeram tudo certo? Lógico que não. Sabe por quê? Porque eles não eram Jesus. Eram homens como nós. Mas o nosso modelo e o único é Jesus. Ele foi o único homem que não cometeu pecado. Então não me venha com o exemplo de quem não pode ser todo exemplo. Nós não vamos também deixar de falar tudo aquilo que Deus se manifestou através desses homens, que é exemplo para nós. Mas aquele que no qual nós devemos espelhar 100% é só Jesus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. A lei, aqueles homens viviam debaixo da lei. E a graça veio por intermédio de Cristo Jesus. Os patriarcas são referência em muitas coisas, mas como nós, eles também eram falhos. Por isso não podemos imitá-los em tudo. Mas tem muita coisa boa. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem e o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer também a imagem do celestial. As referências daquilo que se fala dos homens naturais são válidas, mas a principal é aquele renovo do celestial, o segundo Adão, Jesus Cristo. A parte inocente. Um assunto muito peculiar. Ah, mas quem errou foi ele, ou quem errou foi ela. Eu estou aqui, eu estou firme, eu estou convicto, eu não alterei nada, mas ele errou, então ela errou. Sempre com uma acusação demonstrando que eu sou inocente. E realmente não deixa de ser, porque não foi o causador, não foi, o ofensor, é aquele que está sofrendo porque o seu cônjuge não foi fiel à mesma aliança que tem. Mas vamos lá. A ideia é que a parte que cometeu o adultério é a culpada, possibilitando ao cônjuge ser a parte inocente, podendo casar-se novamente. Na verdade, o fundo sempre é o mesmo. Falta arrependimento. Falta um coração quebrantado. Ou voltamos lá no começo. Não tem deslido? Vai querer entrar com uma outra conversa, uma outra história. Ah, eu sou inocente, então eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho isso e aquilo. O único direito que nós temos, irmãos, diante de Deus, é ser obedientes e fiéis à aliança. Se o cônjuge não foi fiel à aliança, por que eu também vou quebrar a aliança? É diante de Deus que está sendo feito isso. A pessoa que está sendo ofendida está sofrendo, sim. É causado ali muito sofrimento. Mas eu, como servo do Senhor, eu vou manter a aliança que eu tenho diante de Deus. Jesus nunca perguntou quem é o culpado. Ele apenas ensina que quem repudia comete adultério. Como eu comentei antes. Jesus não falou, quem foi que cometeu aqui o pecado? Foi você? Foi você. Você cometeu um pecado pior do que ele? Quem que é mais pecador aqui? Jesus nunca fez isso. Ele sempre ensinava. Cometeu o pecado, ele adulterou. E ele repudia todo aquele que comete adultério. Jesus não diz que o cônjuge que está sofrendo com a falta de fidelidade do outro está livre de honrar a aliança perante Deus. Isso não está na Bíblia. Olha, já que o cônjuge não foi fiel, então você também pode praticar o mesmo pecado. Está diante de todos permanecer fiel ou não. Mas independe, se o cônjuge não permaneceu fiel à aliança, o outro cônjuge pode e precisa permanecer fiel à aliança.
para a sua própria salvação e diante de Deus, o temor diante de Deus. É o próprio Senhor quem acolhe, consola, dá graça e força à parte ofendida, para que ela possa permanecer firme diante de Deus e a sua palavra. Não depende do cônjuge, depende de Deus. O nosso casamento, irmãos, ele está firmado sobre Jesus, não sobre o cônjuge. Muitas vezes pode haver até uma sobrecarga. O homem colocar muito peso sobre a mulher com relação à condução, com relação à santificação da família, com relação à busca do Senhor. Então, uma sobrecarga, e aí o casamento não anda direito. Ou a mulher põe uma sobrecarga no outro cônjuge, né? Sobre todos os aspectos também de buscar o Senhor, de ser fiel ao Senhor, de santificação, de honra. Então, uma sobrecarga, porque nem um cônjuge, nem o outro é pedra angular. Mas os dois firmados sobre a pedra angular, eles estão crescendo o crescimento que procede de Deus. Então, é o Senhor quem consola a parte ofendida. É a única forma de manter-se livre do pecado e deixar a porta aberta para a restauração através do perdão. Deixando bem claro, irmãos, a parte ofendida, ela não é a responsável pela restauração. Ela não é a responsável. Ela só é responsável por se manter fiel diante de Deus, para que o próprio Deus gere arrependimento no ofensor e ele dê frutos, ou ela dê frutos dignos de arrependimento, para voltar à unidade do casamento. Amém? Não podemos colocar como uma... Não, porque você vai fazer assim e vai ser tudo restaurado. Não, você vai fazer assim porque você precisa honrar a aliança que você tem diante de Deus. Ah, mas e o outro lado? Como é que vai ser? Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo continua sendo o Espírito Santo de Deus. Colossenses 3,13, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Último, os mesmos fariseus que tentaram trazer todo tipo de confusão quanto ao assunto do casamento em Mateus 19, insistindo que Moisés mandou dar carta de divórcio em um contexto totalmente fora da lei já estabelecida. São os mesmos que trouxeram até Jesus uma mulher pega em flagrante adultério, pedindo para que Jesus executasse a lei de Moisés, apedrejando a mulher. O único objetivo dos fariseus não era viver os ensinos de Jesus. Eles só queriam um motivo para acusar Jesus. São os mesmos. Precisamos aprender esse conceito onde não somos chamados para viver como queremos ou de acordo com as nossas necessidades. Somos chamados para vivermos uma vida de obediência a Jesus, o nosso Redentor. E duas frases que me marcaram eu queria deixar com os irmãos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas uma frase que vai muito além do que essa, porque essa frase nos ajuda a nos colocar no nosso lugar de dependência de Deus. Mas o que nós precisamos entender é essa: vai e não peques mais. Porque o Evangelho do Reino de Deus, ele não dá nenhuma abertura para que nenhum homem, em nenhuma circunstância, peque contra Deus. Ele só dá abertura para que o homem se arrependa, para que o homem volte a Deus, para que o homem mude o curso da sua vida e se submeta ao Evangelho, para que assim Deus possa estar com ele, trazê-lo novamente para o centro da sua vontade. Amém, queridos? Eu sei que é um pouquinho extenso, muita coisa que precisamos falar. Vou falar para os irmãos que eu tive que resumir, porque tem muita coisa que precisa ser falada. Por isso que eu quero incentivar cada um de vocês aqui a lerem, a meditarem nesse assunto, porque existem muitas situações, muitos casais que estão sofrendo aí
uma vida de pecado, longe de Deus, por não conhecer a verdade do Evangelho do Reino. E nós temos essa preciosidade diante de nós. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa noite, junto com os meus irmãos, onde mais uma vez nos reunimos para estudar, aprender mais da Tua Palavra, para discernirmos, Senhor, toda a Tua vontade, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, continue gerando em nós frutos dignos de arrependimento. E possamos, ó Deus, dar frutos a Ti, Senhor, frutos que permaneçam. Possamos ser como luzeiros nesse mundo, alcançando os perdidos, aqueles que estão confusos com relação ao matrimônio, ao casamento, a Tua direção, Senhor Jesus, para um homem e uma mulher, quando se casam, quando constituem família. Isso faz parte do Teu propósito eterno. Isso alegra o Teu coração. Tu firmaste conosco, Senhor, esta aliança eterna, Senhor, e nós precisamos nos manter fiéis e firmes diante de Ti nesta aliança, ó Deus, para glorificar o Teu nome, Pai. Que Tu sustente a cada um de nós, que Tu sustente os casamentos, que Tu, Senhor Jesus, dê graça, sabedoria diante das situações de adversidade nos relacionamentos, para que tanto o homem como a mulher, Senhor, saibam se portar diante de Ti, diante do Teu Evangelho, Senhor, se submetendo a toda a direção que temos recebido através da Tua Palavra, e assim as famílias sejam edificadas sobre os fundamentos, Senhor, Jesus Cristo, a nossa pedra angular. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, ao retorno de cada um para os seus lares, em nome de Jesus. Amém.